Olá, boa tarde a todos. Shalom, a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, como eu já tinha divulgado, como eu já tinha falado, como eu já tinha dito, como eu já tinha postado em algumas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. E agora, meus irmãos, estamos aqui, 29 de dezembro do último mês do ano 2025, o mês de dezembro, glória a Deus. Irmãos, aqui buscando a palavra de Deus, buscando algo, de concordância, buscando algo da palavra de Deus, Hoje vamos estar falando um pouco de ordem, vamos ver como o Espírito Santo vai colocar no meu coração, lembrando que eu trabalho, cheguei agora, e vamos estar orando para buscar mais direção, para buscar colocar diante de Deus esta palavra, para deixar bem claro, diante da presença do Senhor, aquilo que eu, vamos estar ministrando, o Espírito Santo, e eu como instrumento, como canal, como ferramenta, nas mãos do Pai, nas mãos de Deus. Amém? Vamos orar um pouco? Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, pelo trabalho. Obrigado pelo fôlego de vida, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, meu Deus, pela tua graça, pela tua fidelidade, Pai. A tua palavra, meu Deus, nos lembra e nos ensina, meu Deus, que ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel para sempre. E eu te agradeço por isso, Pai, porque o Senhor, meu Deus, permanece fiel para sempre. Não é somente dependendo de circunstâncias ou situações, Senhor. O Senhor, a tua palavra é clara. A tua palavra declara, meu Deus, que o Senhor permanece fiel para sempre, porque o Senhor não pode negar-se a si mesmo. E eu creio, meu Deus, pela tua palavra, meu Deus, que declara que tu és amor, Senhor, e aquele que é amor de verdade, aquele que ama de verdade, realmente, Pai, é fiel, não pode negar-se, Pai, porque é a tua natureza, Pai, ser fiel e amar. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, coloco esta palavra, coloco essa live, coloco, meu Deus, o meu coração, coloco a minha vida diante de Ti. Reconheço, Espírito Santo, que dependo de Ti. Reconheço, meu Deus, que dependo do Senhor. Não sou nada, não sou ninguém sem a Tua presença. Não sou nada, não sou ninguém sem o Teu Espírito Santo. Por isso, meu Deus, seja bem-vindo a este lugar. Seja bem-vindo, Senhor, por esse canal, por essas redes sociais. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nome de Yeshua, que seja o Senhor, meu Deus, abençoando a cada homem, a cada mulher, cada irmão, cada irmã que há de assistir, que há de visualizar, meu Deus, esta mensagem, Pai, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor use, meu Deus, de forma sobrenatural. Senhor, cada mensagem que tem sido ministrada, que tem sido liberada, Senhor, pelas redes sociais, pelo Face, Espírito Santo, e que nesta hora, que neste dia também o Senhor possa manifestar a tua glória. Que o teu nome, Deus, venha a ser glorificado, Pai, como todos os dias. Pai, em nome de Jesus, desde já, e em fé eu te agradeço por tudo que o Senhor, meu Deus, tem feito. Eu te agradeço em fé por tudo que o Senhor está fazendo. Eu te agradeço em fé, meu Deus, por tudo que o Senhor fará. Confiando e crendo na tua palavra, nas tuas promessas, Pai, que aquele que começou a boa obra em nós vai aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem me fortalecido, até aqui o Senhor tem demonstrado o teu amor, até aqui o Senhor tem, aleluia, me acompanhado com a tua presença. Oh, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, receba, ó Deus, toda honra, toda glória e todo louvor, todo reconhecimento, a fama, aplauso, os elogios, Pai. Receba o Senhor, Pai, porque Tu és majestuoso, porque Tu és digno, porque só o Senhor é Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, declaro a minha dependência do Senhor, declaro a minha dependência de Ti, Senhor Jesus, que o Teu nome, Jesus, venha a ser glorificado, que o nome que está por em cima de todo nome venha a ser glorificado, venha a ser exaltado sobre a minha vida e através da minha vida em Cristo Jesus, Pai.
Cubro neste momento, Pai amado, aleluia, a minha esposa com teu sangue, o meu filho Adriano, a minha família, Senhor, que está longe e que está perto, e oro por cada pessoa, meu Deus, que estará assistindo, Pai, por aqueles que entrarão, não importa que seja uma pessoa, não importa que seja 2 ou 3 pessoas, Pai, mas eu abençoo, libero palavra de bênção no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, que o Senhor venha trazer discernimento, entendimento, que a tua palavra possa, Senhor, se abrir, que a tua palavra possa se revelar, que a tua palavra possa se mostrar, que a tua palavra, Pai, possa liberar vida em nome de Jesus Cristo, Pai, que a tua palavra possa cumprir o propósito para o qual será lançada em nome de Cristo Jesus, e que a tua palavra, meu Deus, aleluia, o Espírito Santo encontre corações, terras férteis, Pai, onde a tua palavra possa chegar e ser plantada e possa gerar fruto a 30, 40, 60 e a 100 por um, em nome de Cristo Jesus, Pai. Por favor, isso que eu te peço. Abençoa cada pessoa, Pai. Tenha misericórdia de mim. Tenha compaixão de mim, Pai. E tenha compaixão daquelas pessoas que hão de ouvir, Pai. Eu sei, meu Deus amado, que a tua palavra, Pai, não é para agradar as pessoas. Não é para agradar os homens, mas é para as pessoas que estão faminta, que estão sedenta, que estão, Senhor, buscando algo de Ti, Pai. E que de alguma forma hoje, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, Pai, o Senhor possa me usar para que aquele algo de Deus, Pai, que algumas pessoas estão esperando, estão querendo ouvir, estão querendo, Senhor, receber uma palavra de confirmação, Senhor, possa me usar para ser esse instrumento, esse canal, meu Deus, essa voz profética, como profeta, meu Deus amado, no nome de Jesus, Pai. Se o Senhor quiser me usar para incomodar, para despertar, para mexer com o coração das pessoas, Pai amado, daqueles que estão ali, Senhor, como que não sabem o que fazer no próximo ano, o que vai acontecer, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, Pai. Aleluia, muito obrigado, Pai. Me usa neste momento, usa-me mais uma vez e que a tua unção seja sobre a minha vida, Pai. Que a tua glória se manifeste, Pai. Que a tua palavra do reino venha a ser ministrada em nome de Jesus. Que teu reino venha a ser revelado, Pai, em nossos corações, Pai. Que o Senhor nos dê um coração e um espírito de obediência para te obedecer. Não somente para ouvir a tua palavra, mas para obedecê-la, para cumpri-la, para fazê-la, Pai, como a tua palavra nos ensina, Pai, para nós sermos, Senhor, ouvidores, Senhor, que se esquecem, senão, meu Deus, aqueles que ouvem, aleluia, aqueles que escutam, aqueles que recebem a tua palavra e aqueles que fazem algo com ela e em obediência, Pai, aleluia, o teu nome glorificado. Pai, muito obrigado, Pai, que a tua bênção, a bênção do Senhor, que é aquela que enriquece e não acrescenta dores, se desata, se manifesta, Senhor, na minha vida e através da minha vida e sobre cada pessoa, Senhor, meu Deus, detrás dessa telinha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim coloco esta palavra, Senhor, aleluia, inspirar pelo teu Santo Espírito, Pai, que possa encontrar corações realmente humildes e dispostos, Pai, a aprender de Ti, porque Tu és manso e humilde de coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui estou, mais uma vez, em nome de Jesus. Vamos estar conversando um pouco, Acredito que a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje tem a ver com ordem, sabe? Tem a ver com ordem. Não aquela ordem que muitas vezes nós entendemos segundo os padrões do mundo, do sistema. É verdade que essa ordem é tipo uma ordem mesmo. Mas eu quero levar uma palavra segundo a palavra de Deus. A ordem espiritual, a ordem profética, a ordem de Deus, Amém? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe meu amigo, meu irmão Jonatas Oliveira. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Então eu quero falar um pouco sobre ordem, amém? Em nome de Jesus. Eu acredito que ordem tem a ver com alinhamento, tem a ver com entrar na dimensão de Deus, entrar no entendimento de Deus, entrar nos pensamentos de Deus, entrar nos caminhos de Deus, porque o Senhor, o próprio Deus fala que os seus caminhos não são os nossos caminhos, que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Então quer dizer que o pensamento de Deus, os caminhos de Deus, não são caminhos desordenados. Os pensamentos de Deus não são pensamentos de desordem, não são pensamentos bagunçados. Os pensamentos de Deus são pensamentos de ordem, são pensamentos
ordenados e que Ele quer passar, Ele quer trazer para a igreja. Ele quer trazer para mim. Ele quer liberar sobre os pais, sobre as mães, para que os pais, para que as mães, para que nós venhamos ensinar e liberar esses caminhos para os nossos filhos. Eu acredito que o Deus, através do Espírito Santo, Ele quer desatar, aleluia, a sua ordem, né, espiritual sobre a igreja, sobre a sua igreja. E não estou falando de alguma igreja local em específico. Estou falando da igreja de Cristo, aqueles que foram chamados para, aleluia, para pregar a palavra, para serem discípulos de Jesus, né? Porque igreja significa chamados para fora. Então a igreja de Jesus foram aqueles que foram chamados, são aqueles que foram chamados por Deus, amém? Para pregar, para ir de fazer discípulos. Então a igreja, né, segundo o conceito e o entendimento que nós temos, a igreja significa chamados para fora. Então assim, essa palavra é para a igreja, é para aqueles que têm um chamado de serem igreja, é para aqueles que têm um chamado de serem discípulos, é para aqueles que têm um chamado, aleluia, de serem filhos de Deus, né, de caminhar com Deus, né, de adorar a Deus, de louvar a Deus, de invocar o nome do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Um versículo muito conhecido que está no, acho que em segundo livro de Reis, que diz que se o meu povo, ou primeira Reis, se meu povo que se chama pelo meu nome, né, clamar e orar, né, invocar o nome do Senhor, o próprio Deus fala que Ele ouvirá desde os céus, Ele descerá, Ele virá e sarará a nossa terra. Então eu creio que partindo desse versículo, né, partindo dessa palavra, eu creio que com essa palavra, o significado, Deus virá, Ele descerá, Ele sarará a nossa terra, tem a ver muito com a palavra, com a mensagem, que hoje eu quero me esforçar em nome de Jesus a trazer, a liberar para teu coração, a liberar para a tua vida. Tem a ver com a ordem de Deus, a ordem de Deus, a ordem de Deus, o alinhamento de Deus, porque ordem de Deus é alinhamento divino, amém? Vocês concordam comigo que a ordem de Deus tem a ver com alinhamento divino, porque é uma ordem, né? Amém? Em nome de Cristo Jesus. Olha o que diz aqui, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 31. Porque todos vós podeis profetizar um após outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Glória a Deus, né? E os espíritos, que falam em plural, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Não é como aquelas pessoas falam, algumas pessoas falam. O Espírito Santo está sujeito aos profetas. Não, isso é uma heresia. O Espírito com minúscula, os Espíritos com minúscula estão sujeitos aos profetas. Tem que ser dominados por nós. O meu Espírito como profeta tem que ser sujeito a mim, que sou o profeta. Né? Amém? Porque o meu Espírito é o Espírito humano. Então, o Espírito do profeta tem que estar sujeito ao profeta. Amém? Glória a Deus. O 33, porque Deus não é o autor da confusão. Olha aqui. Porque Deus não é o autor da confusão, mas da paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém? Em outras traduções mais tradicionais fala, né? Porque Deus não é um Deus de desordem. Porque Deus é um Deus de ordem, não de desordem. Como em todas as igrejas. Mas eu gosto, como está aqui na Bíblia King James, né? Porque Deus não é o autor de confusão, mas da paz, como em todas as igrejas dos santos. Aí sim Deus fala de forma plural e singular ao mesmo tempo, porque ele fala em todas as igrejas, ou seja, em todas as igrejas locais. Em todas as igrejas locais daquele tempo, né? Deus não é um Deus de confusão. Amém? João Mali. ¿Cómo estás, João María? Dios te bendiga, mi hermana, mi amiga. Dios te bendiga. Porque Deus não é um Deus de confusão, mas de paz em todas as igrejas donde Ele é invocado. Amém? Então assim, irmão, el orden de Dios, ou a ordem de Deus, desculpe, tem a ver com limites. Porque muitas pessoas pensam que
porque nós falamos, porque eu não sou religioso, porque eu não sou fanático, porque a minha igreja é interdenominacional, porque a minha igreja ela é um ministério apostólico, é porque a minha igreja é das paredes pretas, é porque nós não temos limites, irmão. A ordem de Deus, a ordem do Senhor, biblicamente falando, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, no Antigo Pacto, no Novo Pacto, aleluia. A ordem de Deus sempre virá com limites. Para quem? Para os seus filhos. Por quê, irmão? Porque um pai que não coloca limites aos seus filhos, os filhos vai ser totalmente, a casa, a família, vai ser totalmente uma anarquia, onde não tem governo. Seria um sistema de desgoverno. Seria uma igreja desgovernada. Seria uma família desgovernada. Seria uma igreja desgovernada. Seria um homem, uma mulher, um ministro, um líder desgovernado. E aquilo que é desgovernado é porque não tem limites, não tem governo. E o governo de Deus, o reino de Deus, a ordem de Deus, vem para trazer limites, vem para trazer governo, vem para trazer direção. E neste ano que está entrando, em nome de Cristo, me faço responsável por cada palavra que estou falando. Amém? Eu me faço responsável diante de Deus e diante de vocês, de forma pública. Me faço responsável pelo que eu vou falar, pelo que estou falando, pelo que eu vou liberar, pelo que o Espírito de Deus, através da minha vida, vai liberar. Mas eu, como profeta, como homem profeta, em nome de Jesus e chamado por Deus, eu me faço responsável. Me torno responsável por tudo aquilo que sairá da minha boca. Então, hoje eu estou falando, o Espírito de Deus me trouxe a mim esse pensamento para falar de ordem. E a ordem de Deus fala de governo. Amém? Uma igreja que não tem ordem, uma igreja que não tem limites, uma igreja que não tem governo de Deus, é uma igreja desgovernada. Uma igreja sem limites, uma igreja que não tem controle, uma igreja que realmente o Espírito Santo não está presente. Por mais que fale de Deus, por mais que fale do Espírito Santo, por mais que falem dos dons, por mais que preguem Bíblia, mas uma igreja onde o homem, onde o líder, onde o pastor, onde a liderança, onde os filhos de Deus não dão acesso e não dão autoridade legal, não dão essa porta aberta para que Deus faça através do Espírito Santo, essa igreja infelizmente será uma igreja desgovernada. Desgovernada, sem religião nenhuma. Para aqueles que dizem que eu não sou religioso, irmão, eu não me considero religioso, mas segundo a Bíblia, a própria palavra declara que a religião pura e sem mancha, a religião pura e sem mácula é prover para os órfãos, prover para as viúvas, para os missionários, para o sacerdote. A religião pura e sem mácula. Você está vivendo isso? Você está cumprindo essa religião? Nessa parte, segundo a Bíblia, você está sendo religioso? Ou você está sendo religioso, né? Orgulhoso religioso, que se orgulha da sua religião, que se orgulha da sua igreja, que se orgulha da sua doutrina, que se orgulha daquilo que você meio sabe, se orgulha daquilo que quizá você aprendeu de outros sem experimentar o poder de Deus. Mas ordem de Deus é governo. Governo de Deus é reino. Reino de Deus é autoridade. Reino de Deus é ordem. Nós temos, como pertencente ao reino de Deus, nós temos uma Constituição que está, olha, a minha Constituição, a nossa Constituição do nosso reino, que nos traz limite, nos dá governo, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Esta aqui, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura é
o meu manual, a minha constituição. É aquilo que me traz limite e que me alinha ao coração de Deus, que me alinha à vontade de Deus. Glória a Deus. E o Espírito Santo, irmão, o que eu queria falar era que para o próximo ano, 2026, será um ano profético, será um ano de alinhamento, será um ano de ordem, será um ano onde Deus ele vai trazer ordem, será um ano, aleluia, onde o Espírito Santo revelará governo, será um ano onde Deus levantará homens de governo, será um ano onde Deus levantará mulheres de governo, será um ano onde Deus despertará e levantará e usará jovens e adolescentes, aleluia, de governo, amém, porque não se trata de idade, se trata de autoridade, se trata do Espírito Santo, se trata de intimidade, se trata de busca, se trata de caráter de Deus em nossas vidas. Então o ano 2026, mesmo que não chegou ainda, em nome de Jesus, mesmo que seja um ano gregoriano, mas eu quero profetizar, porque Deus, aleluia, ele traspassa limite com a sua palavra, e eu declaro que o ano que vem para a tua vida, se você crer, se você acreditar, se você tomar posse, se você receber no teu coração, se você selar, se você, aleluia, se apoderar, ou se apoderar dessa palavra, aleluia, esse ano será um ano onde o governo de Deus se apoderará da tua vida, aleluia, onde Deus vai trazer, aleluia, os seus limites para você que acha que não precisa ter limite. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, né, irmão? Marcos Ponte, Deus te abençoe, Marquinho. A paz do Senhor. Então, meus irmãos, eu quero ler aqui, ó, no livro de Hebreus, acho que é Hebreus, né? Ordem de Deus, né? Eu estou falando de ordem de Deus. João capítulo 3, versículo 30. É um versículo curto. Fala assim: ele deve crescer. Quem falou isso foi João Batista, né? Falando de Jesus. Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Glória a Deus, né? Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Nesse ano 2026, muita gente precisará diminuir diante de Deus. Muita gente que quer ver a glória, que quer ver as promessas, que quer ver as portas abertas, que quer ver, aleluia, as manifestações do governo e do poder de Deus na sua vida, na sua igreja, na sua família, aleluia, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua vida pessoal, no seu matrimônio. Deus, como Ele é soberano, você vai, aleluia, desfrutar, você vai experimentar a soberania de Deus na tua vida, para que você entre no alinhamento de Deus. E o próprio Deus soberano, aleluia, dono e autor da igreja, Ele vai fazer com que com que você, com que muitos, com que a sua igreja venha diminuir, venha baixar um pouco mais. Menos do homem e mais do Espírito. Menos da carne e mais do Espírito. Menos da teologia humana e mais da revelação do Espírito. Menos do conhecimento do homem e mais da palavra de Deus. Menos de mim e mais dele. Menos do ego humano e mais do grande eu sou. Mais de Deus. Ordem de Deus, alinhamento de Deus, é a ordem de Deus que será estabelecida, porque Deus precisa, aleluia, alinhar, Deus precisa ordenar a sua igreja, Deus precisa, e Deus vai fazer isso com aqueles que querem, com aqueles que se dispõem, com aqueles que têm um coração manso e humilde, com aqueles que estão buscando cada dia mais, mesmo nas suas fraquezas, mesmo, aleluia, no meio das suas lutas, nos seus embates, em meio das suas quedas. Deus vai levantar pessoas com autoridade, com governo, com palavra, com autoridade em palavras, com dons, aleluia, miraculosos,
dons de poder. Deus vai trazer a sua ordem. Deus vai restaurar, aleluia, o sobrenatural na igreja no ano 2026. Deus vai restaurar o sobrenatural. E para nós que estamos vivendo o tempo de Deus já, o tempo bíblico, Deus já está começando. Deus já começou a restaurar, aleluia, o sobrenatural. O mover do sobrenatural. As manifestações do sobrenatural de Deus através do Espírito Santo na igreja. E para você, no ano 2026, Deus fará proezas, em nome de Yeshua. Deus fará proezas, aleluia. E para você que pensa, ou que pensou, ou que está pensando, que já chegou ao fim do seu ministério, que já chegou ao fim da sua carreira, que já chegou ao fim da linha, que já chegou ao fim, que já não dá mais, irmão, deixa eu te falar em nome de Jesus, como profeta, em nome de Jesus. Deus vai te usar ainda. Deus vai te usar muito mais. Deus vai restaurar ainda o sobrenatural na tua vida. Em nome de Jesus, porque é necessário que você, meu irmão, profetize a muitos povos e a muitas línguas e nações ainda. Deus vai te usar como canal, como um chofar, como a trombeta de Deus na terra, em nome de Cristo Jesus. Ainda não é o teu tempo. Eu vou te falar, a ordem de Deus diz assim, Ele vai te usar, porque você foi escolhido, porque você foi chamado, porque Deus quer te usar e pronto, acabou. Deus quer te usar e Ele vai te usar em nome de Jesus. E se você não vai deixar, Deus vai te apertar para te alinhar. Deus vai te apertar, vai te amassar como é amassada, como é apertado, aleluia, as azeitonas para tirar o óleo, aleluia, o melhor óleo. Deus vai te prensar, meu irmão. Deus vai prensar a muitos, Deus vai prensar, Deus vai passar a muitos pela prensa para que muitos venham fluir no sobrenatural, para que o Espírito, para que a unção possa fluir novamente, para que, aleluia, a unção, para que, aleluia, o Espírito Santo possa ser realmente real e genuíno na sua vida, em nome de Jesus. E 2026 será um ano, aleluia, crucial para você. O ano 2026 será um ano crucial para a tua vida, em nome de Jesus, irmão. Já chega, é o tempo de você diminuir. Deus vai fazer que você diminua. Deus vai fazer, aleluia, diminuir você. Deus vai te levar à casa do oleiro. Deus vai te levar a diminuir. Deus vai, aleluia, fazer com que você desapareça, aleluia. Deus vai fazer com que, aleluia, você desapareça nos holofotes. Deus vai fazer com que você, aleluia, desapareça. Deus vai fazer com que, aleluia, você desapareça o teu ego. Aquilo que você está investindo para você aparecer ou se tornar conhecido, Deus vai acabar com isso, para que da forma, segundo, aleluia, o governo de Deus, segundo a ordem de Deus, Ele vai fazer que você diminua, para que Ele de fato, para que Ele agora, nesse novo tempo, nesta nova estação que nós já estamos, aleluia, uma estação do sobrenatural, uma estação, aleluia, de ordem e de governo de Deus, uma estação onde o Espírito Santo está restaurando, aleluia, o chamado e a essência da igreja em nós, aleluia, para que os milagres, aleluia, para que o poder, para que a revelação, para que o discernimento sejam ativados, sejam despertados novamente em nós e através de nós pelo Espírito Santo, amém? E Deus vai fazer que muitos homens aqui no Brasil, aleluia, comecem a desaparecer, comecem a diminuir. Porque Deus precisa, irmão, Deus precisa aparecer no Brasil. Deus precisa aparecer na igreja brasileira. Deus precisa aparecer, aleluia. Aleluia. Já chega de homens. Já chega de a igreja querer ver homens. Já chega de homens querer serem vistos, de serem conhecidos, aleluia. Deus vai acabar com isso. Deus vai começar a fazer uma limpa. E não é uma palavra que e esta palavra, irmão, não é uma palavra que se fala todos os anos. Não em nome de Jesus, não é uma palavra de ordem. Deus vai trazer ordem à sua igreja. Deus vai trazer governo. Deus vai trazer alinhamento. Deus já está fazendo tudo. Deus já está preparando tudo. Deus já preparou tudo. A esfera, aleluia, profética para o próximo ano já foi criada, já foi desenhada, já está preparada, já está pronta. Aleluia. Então Deus vai, aleluia, adentrar. Deus vai permitir que muita gente entre nessa dimensão. Aqueles que estão famintos, aqueles que estão sedentos são pessoas chave neste novo tempo para 2026. Irmão, o governo de Deus será revelado em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus. 2026 será um ano muito importante.
Amém, irmão? E eu posso te falar como profeta, como eu falo, me faço responsável pelo que estou liberando em nome de Cristo Jesus. Porque em nome de Jesus eu tenho temor de Deus em usar esse nome. Irmão, o ano 2026 será um ano realmente profético, poderoso. Um ano de governo. Ser um ano que Deus precisa restaurar a essência pura, a essência genuína, sem mácula, sem mancha, sem mistura daquilo que é profético, daquilo que é apostólico. Deus vai restaurar, aleluia, o ministério e o ministro apostólico, o ministro profético, o ministério, o dom, o chamado profeta, o chamado apóstolo. Deus vai restaurar de forma genuína e essas pessoas, esses homens vão, aleluia, vivenciar, experimentar na sua carne, na sua pele, no seu íntimo, todo o que os apóstolos experimentaram em Cristo Jesus pela igreja, por amor da vida, por amor das nações, por amor do homem, por amor do enfermo, por amor do doente, por amor da viúva, por amor da prostituta, por amor do mendigo, por amor daquele que é morador de rua, por amor daquele que está no presídio. Deus vai restaurar o amor apostólico, aleluia, que está e que esteve em Cristo Jesus e que Cristo liberou para nós, aleluia. Jesus falou para os apóstolos: e recebereis poder, em Atos capítulo 1. E recebereis poder quando venha sobre vós o Espírito Santo. E ainda eu quero ler ainda. Eu ia ler Hebreus, mas eu vou ler Atos capítulo 1. Irmão, hoje é um dia profético. Hoje é um dia de poder. Hoje é um dia onde o Espírito Santo, aleluia, ele vai e ele começou a falar, já começou a ministrar, já faz tempo. Eu somente quero liberar para vocês, em nome de Jesus, o que ele, aleluia, realmente está fazendo. Porque ele fala assim, volto e repito, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos, diz o Senhor, não são os vossos caminhos. Eu vou lembrar para você, para que você caia na real, como Pedro. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. É isso que diz o Senhor. É para ti, meu irmão. É para ti, minha irmã. É para ti, ministro. É para ti, servo. É para ti, mulher. É para ti. São os pensamentos de Deus. São os caminhos de Deus. Não são os teus. Não são as tuas decisões. Não é aquilo que você acha. Não é você querendo ajudar a Deus, não. É você entrar na dependência do Senhor. Entrar na dependência, no entendimento daquilo que o céu está falando. Daquilo que o eterno está liberando. Daquilo que a eternidade está gritando. Daquilo que o leão da tribo de Judá está rugindo. E você tem que ter discernimento e entendimento daquilo que está saindo através do rugido de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 4, Atos capítulo 1. E tendo-se reunido Jesus com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás nesse tempo um reino a Israel? Olha aqui. Senhor, tu restaurarás. É uma pergunta que os apóstolos fizeram. Senhor, tu restaurarás nesse tempo o reino a Israel? A Israel. Versículo 7. E ele diz-lhes: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Glória a Deus. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até a última parte da terra. Glória a Deus. Até a última parte da terra. Então, meus irmãos, nos próprios pensamentos dos apóstolos, nos próprios pensamentos deles, eles perguntaram para Jesus: Senhor, tu restaurarás o reino nesse tempo a Israel? O seu pensamento limitado, o seu entendimento limitado, a sua visão limitada e humana,
posso dizer até religiosa, um pouco orgulhosa, né? Ele perguntando para Jesus, tu vai restaurar o reino a Israel. Só que o reino de Deus não está limitado a Israel. O reino de Deus não se limita a uma geografia. O reino de Deus não se limita a um país. Israel é um país hoje. Só que o Israel celestial, aleluia, não é desta dimensão. O reino do céu é de cima, não é de baixo. É o Israel de Deus. Então o reino que Deus vai restaurar, ele vai fazer isso. Mas não foi naquele tempo. Será no tempo de agora, no nosso tempo. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por que Deus vai restaurar e está restaurando o seu reino hoje em dia? E Deus vai começar a fazer uma obra sobrenatural de restauração do seu reino no próximo ano, 2026. Sabe por quê? Está na resposta de Jesus. E disse-lhe Jesus, não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pela sua própria soberania e poder. Pronto. Mas você vai receber sim. Agora é para você, mas você vai receber. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Aleluia. Tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até a última parte da terra. Ou seja, não é somente para Israel. O reino é para toda a terra. Para todo o planeta. Para todas as nações. Então nós precisamos receber, aleluia, o discernimento do Espírito Santo para entender os tempos, para entender as estações que o próprio Deus ele estabeleceu. Já existem estações, já há tempos que o próprio Deus, que o próprio Pai estabeleceu, já estão estabelecidos, estão. Não é que Deus vai criar novas estações. Deus não vai criar novo tempo. Diz que o Pai já estabeleceu tempos e estações. E eu creio, irmão, que em nome de Yeshua, o ano 2026 é um tempo. Porque já nós estamos na estação do Senhor. É um tempo onde Deus, pelo Espírito Santo, vai levar a muitos a terem discernimento, a ter esse poder. Aqui a palavra poder fala de acesso. Deus vai dar esse acesso, essa liberdade, esse conhecimento. Deus vai meter a muitos nessa ordem, nesse alinhamento do Espírito Santo para que entenda as estações que Deus está preparando, que Deus já preparou, para que entendam e discernam os tempos que Deus já estabeleceu pela sua soberania. Os tempos que já existem, já foram estabelecidos. Aleluia. Mas é somente através do Espírito Santo, meus irmãos. Não é porque eu fale. Não é porque o fulano falou. Não é porque o apóstolo falou. Dice, quando venha sobre nós o Espírito Santo, é o Espírito Santo quem vai dar discernimento, entendimento das estações que o próprio Pai já estabeleceu. É o próprio Espírito Santo quem vai dar discernimento, entendimento, vai nos dar o poder, aleluia, a autoridade, o governo, o acesso, a chave para entrar nesses tempos e discernir os tempos e nos alinhar a nós e alinhar a mim. O que eu preciso fazer, o que é para mim fazer nos tempos e nas estações que Deus já estabeleceu. Aleluia. Irmão, existe um tempo que já Deus estabeleceu e pré-estabeleceu para o próximo ano 2026. E nós precisamos entrar. Nós precisamos deixar que o Espírito nos leve, nos conduza, aleluia. Nos impela, como Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto. O Espírito precisa nos impelir e nos levar aos tempos de Deus. As estações de Deus é o Espírito Santo. Mas recebereis poder. Eu sei que se eu perguntasse quantos querem receber o poder de poder entrar e entender os tempos e as estações que o Pai já estabeleceu, todos nós queremos, mas nem todos querem, aleluia, se alinhar aos pensamentos de Deus, aos caminhos de Deus. Quando eu falo caminho, quando eu entendo a palavra caminhos, fala do processo que vamos viver com Deus.
Caminhos fala dos processos que temos que experimentar, que precisamos viver, que precisamos experimentar com Deus e em Deus, para entender e discernir o que está no coração de Deus, o que Deus quer, ou aonde Deus quer nos levar, ou aonde Deus quer permitir que nós cheguemos pelo seu Espírito Santo. Então Deus vai trazer ordem. 2026, lembra-te, é um ano de ordem para vocês, irmão, para a tua igreja, para teu ministério, para teu chamado. Deus está colocando as coisas em ordem. E o eixo de tudo isso é Yeshua. O eixo de tudo é Yeshua. O eixo onde a ordem de Deus, a ordem do Pai é Yeshua. Porque todas as coisas, o céu e a terra e as coisas criadas, todas estarão conectadas, ligadas ao eixo. Todo girará em torno de Yeshua. Todo em Cristo converge. Os tempos, as estações convergem em Jesus. Os tempos, as estações convergem em Yeshua. E quem vai te dar entendimento, quem vai te levar a essa conversão, aleluia, a essa conexão, a esse alinhamento profético, espiritual, divino, sobrenatural, é o Espírito Santo. E recebereis poder, recebereis ordem, recebereis governo, recebereis autoridade, recebereis a chave, aleluia. Através de Pedro, Jesus nos deu autoridade. Quando Jesus falou para o apóstolo Pedro, e tu és Pedro, e a ti te darei as chaves, né? A chave do céu. E tudo aquilo que você abrir, será aberto. Tudo aquilo que você fechar, será fechado. E o inimigo não vai prevalecer. Agora quero falar um pouco sobre isso. Eu não gosto da importância para o inimigo, porque ele já foi derrotado por Jesus. Mas assim como o céu já está investindo em você, Jesus já está investindo na tua vida, Jesus já está investindo no teu coração, Jesus já está investindo no teu chamado, Satanás também está investindo. Satanás também está correndo atrás de ti. Não deixes que ele te alcance. Ele anda ao derredor como um leão. Ele não é leão, tá? Como um leão rugindo, buscando te devorar, buscando te tragar, buscando te destruir, buscando te aniquilar, buscando destruir aquilo que Deus colocou no teu coração. Aleluia! Tentando acabar com o legado, com aquilo que você carrega da parte de Deus na tua vida, com aquilo que Deus colocou no teu coração e que mexe contigo. Satanás quer roubar isso, quer destruir. Satanás está imitando Jesus, ele quer fazer isso de dentro para fora também, a partir de ti, ele quer te destruir. A partir da igreja, dos membros da igreja, ele quer te destruir. Mas os que confiam, os que amam a Deus, os que confiam no Senhor, terão novas forças. Terá novo governo, terá nova autoridade, aleluia, terá uma nova ordem, terá um novo alinhamento. Os que confiam no Senhor terão novas forças. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Yeshua é a nossa força. O Espírito Santo, aleluia, é o gerador de força. Aleluia, o gerador de poder de Deus. E é o poder de Deus em pessoa, o Espírito do Senhor, que está sobre a minha vida. Aleluia. Irmão, Deus vai fazer com que o teu coração venha queimar de dor. 2026 será um ano de o coração de muitas pessoas, de muitos homens, de muitos jovens, começará a queimar de dor. Dor pelos perdidos. Dor pelas perdidas, dor pelas prostitutas, dor pelos homossexuais, dor pelos adúlteros, pelos corruptos, dor por aqueles que estão possuídos pelo engano. Deus vai colocar a sua dor no teu coração. Deus vai colocar a sua dor no teu coração.
Deus vai colocar os seus pensamentos. E você vai entender e discernir os pensamentos de Deus dentro de você. Eia! Cara, mane, rebaixou, cara. Aleluia, Espírito Santo. Ele vai fazer isso, meus irmãos. Jesus vai fazer isso. Irmãos, outra coisa que o ano 2026, dentro da ordem de Deus, Deus vai começar a usar. Já é o tempo, como eu já falei, pelo Espírito Santo, já é o tempo onde o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele vai começar a levantar e a usar os seus filhos ruios, os seus filhos maduros, os seus filhos alinhados, os seus filhos entendidos, os seus filhos, aleluias, que caminham com autoridade, que caminham em governo, que caminham em obediência, que caminham com temor de Deus, que caminham com os olhos abertos, que caminham como vendo o onipotente. Deus vai começar os filhos maduros, os filhos espirituais. Os espirituais, Deus não vai usar religiosos, Deus vai usar os filhos maduros, os filhos espirituais, aqueles que amam, aqueles que queimam. Sim, você também vai ser usado. Ai, mas eu sou pecador. Deus vai usar pecador porque nós somos pecadores, mas nós carregamos o Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa, e Deus vai usar filhos maduros e entendidos, que entendam a sua condição, aleluia, que entendam a sua posição, que entendam, aleluia, que são pecadores, que são limitados, mas que pelo poder do Espírito Santo, pela unção do Senhor, pela palavra de Deus e pelo chamado que queima em vocês e em nossos corações, Deus vai te usar, meu irmão. Porque não será você, não será as tuas forças, não será os teus pensamentos, não será os teus conselhos, aleluia, não será o teu conhecimento, não será o teu intelecto, não será. Será o Espírito Santo que te levará a influenciar, que te levará às favelas, que te levará aos becos, que te levará aos presídios. O Espírito do Senhor vai te levar a lugares e às pessoas que você menos imagina. Deus vai te levar às pessoas, aleluia, que você não quer orar por elas. A essas pessoas Deus vai te levar e você vai, aleluia, orar. Deus vai te levar, aleluia, em duas dimensões. Deus vai te levar de forma física a orar por essas pessoas e Deus vai te levar, aleluia, em dimensões espirituais, em dimensões do Espírito, a lugares, aleluia, espirituais, a lugares onde você vai ter que lutar, a lugares onde você vai ter que destruir principados, a lugares onde você vai ter, aleluia, que tomar as forças do Senhor, onde o Senhor estará contigo e você vai ter que, aleluia, Deus vai te levar a lutar batalhas espirituais, guerras grandes, mas Deus te disse, eu estou contigo, porque não é pela tua força, aleluia, mas é pelo meu Espírito, é o poder de Deus, aleluia. Deus vai levar a muitos no ano 2026 a viver experiências sobrenaturais que serão um antes e que serão um depois, que serão vivências marcantes, que serão experiências marcantes, que marcarão um antes e um depois, que marcarão e você vai dizer, aleluia, a partir de hoje, a partir daquele momento que eu experimentei, hoje em dia eu sou diferente, em nome de Yeshua, porque Deus vai fazer muitas coisas na tua vida e através da tua vida, Deus quer fazer. Nos pensamentos de Deus está, aleluia, a tua vida. Nos pensamentos de Deus está a tua vida. Nos caminhos de Deus, você está nesses caminhos, aleluia. Porque os caminhos de Deus não são os teus caminhos. Os caminhos que você estava querendo ir, que você estava pensando, eu vou te falar assim, eu vou tirar o cavalinho da chuva. Não é esse lugar. Não é isso que você está pensando. Não é esse projeto que você estava pensando. Não era isso que você estava orando. Porque você estava orando. E Deus não te respondeu ainda. Por quê? Porque não são os pensamentos de Deus. Não é o caminho de Deus. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita, é boa e é agradável. Primeiramente, para Ele, como Senhor, como dono da obra. Depois para você. Quando você entenda e se ordene e se alinhe pelo Espírito Santo. Aí você vai entender. Aí você vai discernir. Aí você vai dizer, meu Deus, era isso. Por isso que Deus nunca me respondeu. Então, meus irmãos, Deus vai tirar o cavalinho da chuva de muitos que estão orando por coisas ou por pessoas, por projetos que Deus não ordenou, que não estão nos caminhos de Deus, que não estão nos planos de Deus, que não estão nos pensamentos de Deus, que não formam parte
da ordem, do alinhamento de Deus para esta estação, para esse tempo. Porque não é a vontade de Deus. Deus não ordenou. Então, meus irmãos, o ano 2026 é um ano prometedor espiritualmente, profeticamente. É um ano prometedor. É um ano de alinhamento, é um ano de poder, é um ano de olhos abertos, é um ano de visão, é um ano onde, aleluia, o mover do sobrenatural será restaurado, será manifestado com poder, com maior potência, porque a palavra de Jesus vai se cumprir e fará coisas maiores do que eu, porque eu vou ao Pai. Nós, em Cristo Jesus, ano 2026, será um ano da igreja manifestar, experimentar, viver e fazer obras maiores que aquelas que Yoshua fez quando ele estava na terra, porque ele já está com o Pai. Agora, irmão, é o teu tempo, é o tempo de você caminhar, direcionar, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você quer experimentar poder? Eu quero, eu preciso, eu vou experimentar poder. Eu não sei como, será orando, será clamando, será profetizando, será guerreando no trabalho, aqui em casa, mas eu farei coisas maiores em Cristo Jesus. Irmãos, fique esperto. Se eu fosse você, eu estaria dando glória. Eu estaria dizendo, Senhor, eu vou, eu quero, em nome de Jesus, eu preciso. Essa palavra é para mim, essa palavra é confirmação. E eu quero sim, irmão. Eu quero ser confirmação de Deus para a tua vida. Eu quero ser confirmação profética para a tua vida. Eu quero ser voz de Deus e voz profética para a tua vida. Em nome de Jesus. E eu sei que pelo Espírito Santo de Deus, pela graça de Deus, eu estou sendo caminho de Deus. Eu estou sendo um canal de Deus. Eu estou sendo um chofar, um instrumento de Deus. Eu estou sendo voz de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas, olha o que diz aqui Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido para sustentar a última profecia, essa última palavra profética, onde Deus vai usar os seus filhos ruios. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade. Mas o alimento sólido pertence àqueles filhos que alcançaram a maturidade. E também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem quanto do mal. Ou seja, irmão, o que eu posso entender, discernir, aleluia, o que o Espírito Santo pode me ensinar e que Ele está me ensinando, que eu venho entender da parte dEle, em nome de Jesus, é que aquele que está usando os seus sentidos espirituais, aquele que está encaminhando com Deus, aquele que está queimando por Jesus, aquele que está famintos, sedentos, desesperados, que estão tendo intimidade e comunhão direta com Deus, essas pessoas que já têm os sentidos exercitados, aleluia, para o discernimento desse tempo, dessa estação, aleluia, quanto do bem e quanto do mal, são pessoas, são filhos que já discernem, são filhos que já estão crescidos, são filhos que já entendem o que é bem e o que é mal, já entendem e discernem o que é de Deus e aquilo que não é de Deus, já discernem o que é da carne e o que é o Espírito Santo de Deus, aleluia, são filhos maduros que já têm os seus sentidos espirituais, já têm a visão espiritual alinhada, já têm os ouvidos espirituais alinhados, já têm o discernimento alinhado com Deus, em nome de Jesus, alinhados a Deus, aos pensamentos e aos caminhos de Deus. Eles são pessoas, são filhos alinhados, são filhos ruios, são filhos, aleluia, que caminham debaixo de direção santa do Espírito de Deus. Por isso que Deus vai alimentá-los, aleluia. Deus vai enchê-los mais do poder, de unção, de comida sólida, alimento forte, proteína espiritual. Esses filhos maduros, ano 2026 promete muito, em nome de Jesus. E você vai ver muitos jovens e muitos homens. Eu não sei porquê, mas eu falo muito jovem, porque Deus vai usar jovens, muitos jovens famintos, muitos jovens sedentos, muitos jovens que estão queimando e começarão a queimar novamente de verdade por Jesus. Oh, aleluia, se é que já não estão, porque eu creio que por esta palavra, esses jovens, essas pessoas, esses homens, essas mulheres já estão caminhando pela razão do uso, eles já andam caminhando, eles já andam usando, eles já andam exercitando o dom, eles já andam exercitando a fé, eles já estão exercitando, aleluia, o primeiro amor, eles já estão exercitando a palavra, eles já estão exercitando na prática a Jesus, aleluia, e Deus vai alimentá-lo e fortalecê-lo, porque para o próximo 2026 eles serão chaves na tua igreja, serão chaves no teu ministério,
ministério. Então, eu vou te dar uma palavra de recomendação, de conselho profético. Não coloque, para você que é pastor, para você que é líder de ministério, de igreja, não coloques um boçal naquele boi que debulha, aquele boi que trilha, aquele boi que tem força. Não coloque limites a esses filhos de Deus, a esses jovens de Deus. Não coloques limites, não coloques um boçal, não impeças eles de crescerem, não impeças eles de exercitarem ministério, não impeças eles de fluírem no sobrenatural, não impeças eles de profetizarem, não impeças eles de falarem as visões que Deus está mostrando, não impeças eles, aleluia, de trazerem aquilo que Deus está colocando no seu coração, não impeças eles, ao contrário, vá, motiva mais ele, te exorto para que você motive mais esses jovens, a essas mulheres, a esses homens, a que caminhem mais com Deus, aleluia, porque são pessoas chaves, são homens chaves, são jovens chaves para esse tempo e para a estação que Deus já estabeleceu pela sua soberania. Então, meus irmãos, aleluia, essas pessoas já estão caminhando com Deus. Você não está vendo, quizá você não conhece a sua intimidade, quizá você não conhece a sua comunhão com Deus, quizá você não conhece o seu relacionamento com o Espírito Santo, quizá você não conhece, aleluia, o conhecimento e a revelação que eles estão alcançando, o nível que eles estão alcançando e que tem alcançado em Deus, aleluia. Mas Deus vai fazer que você veja. Deus vai fazer que você seja, aleluia, um espectador, mas não para que fique só olhando, para que você dê motivo, para que você motive mais, para que você dê um empurrãozinho, para que você diga, continua meu filho, faz mais, prega hoje, profetiza o que Deus tem, aleluia, aleluia, Deus, ora mais para as pessoas, aleluia, manifesta, desata o dom, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, fale isso para teus filhos, para a tua igreja, para aquele que anda caminhando, para os filhos maduros, porque o alimento sólido, aquilo que Deus vai trazer, é pesado, é sobrenatural, é grande. E somente os filhos maduros, os filhos espirituais, aqueles que já podem comer comida sólida, eles vão ser peças-chave, homens-chave, mulheres-chave para o próximo ano na sociedade, na tua igreja, na tua cidade, no Brasil, em missões, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ler agora para sustentar mais essa palavra, em 1 Carta aos Coríntios, um capítulo que eu mais amo da Bíblia, um dos que acho que é o do que eu mais amo mais, é esse capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus pelas pessoas que entraram pela vida de Jonatas, de João Malí Rios e de Requena de Venezuela, né? Marquinhos que deve estar lá em Manaus, né? Jonathan que está aqui aqui em Foz do Iguaçu. E aquelas pessoas aonde vai chegar, irmão, só posso falar para você. Se você escutou essa palavra profética para 2026, compartilhe essa palavra para a tua igreja. Compartilhe essa palavra para os líderes, para os ministros que Deus colocar no teu coração. Libera, compartilha a mensagem. Eu não quero pregar somente para mim. Eu não quero pregar somente para você. A revelação de Deus não é só para Israel. O reino não é só para Israel. O reino é para todas as nações. É para Samaria e para até o último lugar da terra. É para todas as nações. Então compartilhe essa palavra, assim como eu vou fazer. Amém? Glória. Vamos ler o capítulo 3 aqui, do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, no caso. E eu, irmão, não pude falar a vós como a espirituais, mas como a carnais, como a bebês em Cristo. São outro tipo de filhos, bebês em Cristo. Não são filhos maduros. Eu alimentei-vos com leite e não com alimento sólido, como fala em Hebreus. Já alimento sólido para os filhos maduros. Porque até agora não fostes capazes de suportar. Eita! Até agora não foste capaz de suportar. Faço um parênteses aqui, irmão. Até agora, 29 de dezembro de 2025, faltando 3 dias para que este ano acabe, até agora muita gente está ainda bebendo leitinho. Muitos cristãos, muitos evangélicos no Brasil estão ainda alimentando-se com leitinho e não com alimento sólido. Porque não suportam essa doutrina, não suportam a palavra de Deus, não suportam o sólido, não suportam aquilo que é pesado, não suportam. E até hoje não são capazes de suportar, diz a palavra do Senhor. Nem mesmo agora sois capazes, nem mesmo hoje são capazes. Por quê, meus irmãos? Porque esse fenômeno
Porque não querem crescer. Querem ficar atrofiados. Querem ficar desnutridos espirituais. Querem ficar sem força. Querem ficar e comportar-se como criancinhas, como bebecinhos. O reino de Deus é para filhos maduros. Amém? Versículo 4. Porque ainda sois carnais. É esse o problema. Esse é o dilema. Eis ali o dilema. Porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, divisões, não sois carnais e andais como os homens do mundo. Por isso que são crentes carnais, por isso que são crentes que ainda não amadureceram na fé. Mas ele profetiza, ele tem revelação, ele prega. Diria a Deus, me desculpa, eu estou nem aí, não me importo com isso. Porque enquanto haja inveja dentro da igreja, enquanto haja inveja dentro do teu coração e do meu coração, enquanto haja inveja em contenda na tua vida, enquanto haja contenda na tua casa, enquanto haja contenda na tua igreja entre os líderes e ministros, ainda são os carnais, são os mundanos, são homens comuns. Pois havendo entre vós inveja, contenda, divisões, olha aí, divisão, irmão, a divisão é do diabo 100%. Esse tipo de divisão aqui. O tipo de divisão que vem por facção. Né? Divisão. Aqueles homens que andam por ali. Aquelas mulheres invejosas. Homens invejosos. Mulheres que gostam de contender. Ai, mas eu não brigo, mas em teu coração há contenda, irmão. Em teu coração há contenda, irmã. Em teu coração já tu estás brigando, discutindo, tu quer falar um monte de coisa. Tem um espírito de contenda. Tem um espírito de divisão. Porque tu acha que se fosse você, tu farias melhor. Porque tu acha que se tu fosse eu, tu serias melhor profeta. Ai, tu serias melhor apóstolo. Tu serias melhor pastor. Tu farias melhor do teu jeito. Um espírito de divisão. E Deus fala para ti, filhos carnais. Filhos imaturos. Você continua sendo filho, mas você é filho imaturo. Filho carnal. Filho do mundo. Filho que parece com o mundo. Porque diz aqui, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e divisões, não sois carnais e andais como os homens? Como andam os homens hoje, sem Cristo? Na carne. Segundo suas próprias concupiscências, segundo seus próprios desejos, segundo sua própria vontade, sem limite, sem ordem de Deus. É assim que você quer viver o evangelho, meu irmão? É assim que você quer viver esse evangelho? É isso que tu quer pregar para a igreja hoje em dia, para as pessoas hoje? É assim que você quer se comportar? Se parecer com o mundo? Porque hoje em dia eu vejo um evangelho, irmão, me desculpem, hoje como profeta preciso falar a verdade. E eu tenho que falar a verdade, e eu vou falar a verdade como profeta. Tem pessoas hoje dentro da igreja, dentro do mundo cristão, dentro do reino de Deus. São cristãos, batizados, têm chamado, mas andam como homens comuns. O seu coração é carnal. O seu coração é invejoso, o seu coração é mentiroso, o seu coração é orgulhoso, o seu coração tem divisão, o seu coração tem contenda, tem ira. O seu coração ainda não se converteu, por isso que ainda continua, aleluia, sendo um filho imaturo, por isso que ainda é incapaz de suportar o peso da comida sólida que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. E eu falo isso, se você ainda está nessa condição, porque você não ama a Deus, porque você não tem buscado o suficiente ao Senhor, porque você não tem desejos por Ele. E é por isso que ainda muita gente no 2026 continuará. Muitos crentes, muitos cristãos no 2026, muitos continuarão na leitinha, no leitinho. Continuarão com a inveja, continuarão com a contenda, continuarão com a divisão, continuarão como carnais. Porque não são capazes
e não querem ser capazes, não querem ser capacitados pelo Espírito Santo de Deus, não querem receber a palavra de Deus, não querem aceitar a palavra, o peso da palavra, o peso da mudança, o peso da nova estação, o peso do novo tempo. Não querem aceitar, não são capazes até hoje. Vai finalizar o ano 2025 e não serão capazes de suportar, nem mesmo agora, nem mesmo no tempo do Senhor, que já estamos vivendo. Por quê, meu irmão? Porque não são carnais, são imaturos, são briguentos, andam com mimimi, andam com inveja, com contenda, com divisões. Ainda usam o púlpito e os microfones para usar a palavra de Deus para dar indiretas para outras pessoas. Por exemplo, a pessoa está pregando lá e dá uma indireta bíblica que não é revelação, não é Espírito Santo. Não é Deus que está falando com a pessoa. Nós que temos os sentidos exercitados pelo uso, nós entendemos e discernimos que esse homem é um carnal. Quem está pregando lá está usando a carne, está sendo usado pela carne para falar indiretas, para espetar. E ainda usando o nome de Jesus, ainda usando a autoridade de um cargo dentro da igreja. Irmãos, irmãs, líderes, pastores, em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus, nunca use o púlpito para dar indireta para uma pessoa. Nunca use o púlpito para dar uma palavra com duplo sentido. Porque não é o Espírito Santo, é você. Se você tem algo contra teu irmão, vá a sós com teu irmão, resolve com ele primeiro, te arrepende com ele, confessa a ele, busca teu irmão, ora por ele, perdoa ele e que ele te perdoe. Resolve primeiro a tua vida, resolve os teus nó, resolve a tua vida primeiro. Mas não use essa palavra de Deus que é santa, que é sagrada, que foi inspirada pelo Espírito de Deus. Não use essa Bíblia, meu irmão, para dar espetáculo para outro. Em nome de Cristo Jesus. Não use o nome que está por cima de todo nome para falar indiretas. Irmão, neste ano 2026 que está chegando, a guia e a liderança pelo Espírito Santo será crucial. Será chave no teu ministério e no meu ministério. Deus vai te ensinar. Deus vai te ensinar como me está ensinando a mim. Deus vai te ensinar em nome de Cristo Jesus. Eu não sou mais do que você. Eu não sou mais do que ninguém. Você não é mais do que eu também. Porque somos um em Cristo. Somos filhos de Deus. Temos o mesmo Espírito Santo. Mas Deus precisa te ensinar a ter um temor santo e reverente. Para não usar a Bíblia, não usar a palavra e não usar o teu cargo, que foi Deus que te colocou, e outro que foi o homem que te colocou, porque tem muitas pessoas que estão em cargo que não foi Deus que colocou, foi o próprio homem que colocou aí. Amém? Então, irmão, não sejamos carnais, mas muitas pessoas vão permanecer na carne para 2026, porque não vão suportar a comida sólida, não vão suportar o alimento sólido, não vão suportar o que Deus tem, o que Deus está preparando, o que Deus já tem preparado. Não vão suportar. Porque enquanto um diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não são os carnais, né? Espírito de divisão, espírito de facção. Porque enquanto um diz, eu sou de Paulo, tipo, eu sou da Assembleia, eu sou presbiteriano, eu sou da Batista, eu sou das Paredes Negras. Você já é com esse espírito de divisão, de facção. Você, irmão, vou te perguntar com a palavra de Deus. Se você faz isso, você não está sendo um carnal? Você não está se comportando como um mundano comum, como um homem comum? Sim, você está comportando igualzinho um mundano, um homem comum, um carnal, imaturo. Você está sendo imaturo quando faz essas coisas. Por isso que eu falo sempre, meu irmão, com toda a autoridade, com toda a moral, em Cristo Jesus, com todo temor e respeito a Deus e respeito a vocês também, meus irmãos. Eu sou profeta do Senhor. Eu fui chamado por Deus. Eu coloco meus olhos
no autor e consumador da minha fé, que foi Yoshua. Não foi fulano, não foi pastor, não foi apóstolo, não foi ninguém. Não foi assembleia, não foi presbiteriano, não foi ninguém, nenhuma placa de igreja. É o profeta que tem os olhos em Cristo, que tem os olhos no céu. E a boca aqui na terra para falar assim, diz o Senhor, em nome de Jesus. Porque enquanto você declara, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não são os carnais, não são as criancinhas, não são bebês, ainda não estão no leitinho. Deus está falando, irmão. Deus está falando com você. Deus está falando com muitos. Eita Deus. Então, quem então é Paulo? Quem é Apolo? Paulo falando de Paulo. Paulo falando dele. Quem é Paulo? Quem sou eu? Quem é Apolo? Eles somente são ministros pelos quais vocês creram. Vocês crestem. Conforme o Senhor deu a cada homem. Conforme a graça que Deus deu a cada um. A graça que eu tenho não é a mesma que você tem. A graça que você tem não é a mesma que eu tenho. Mas eu preciso respeitar e discernir e entender o que Deus te deu. E você precisa respeitar, entender e discernir o que Deus me deu. Em nome de Jesus. Porque senão seremos e continuaremos na mesma carnalidade. Eu tenho plantado, o apóstolo Paulo falando, eu tenho plantado, Apolo regado, né? Mas Deus dá o crescimento, aleluia. É Deus quem dá o crescimento. É Deus quem dá maturidade. É Deus quem dá entendimento. É Deus quem dá revelação. É Deus quem dá visão. É Deus quem dá palavra. É Deus quem dá conhecimento, aleluia. É Deus. É Deus quem desata poder através de nós. É Deus quem desata poder através de mim. É Deus quem dá sabedoria. É Deus quem desata unção. É Deus quem dá o crescimento. Amém? Em nome de Cristo Jesus. É Deus quem faz crescer. Assim então, nem o que planta, né, é alguma coisa, nem o que rega é outra coisa. Né? Mas Deus que dá o crescimento. Mas Deus que dá o crescimento, novamente, confirmando pela segunda vez. Amém? Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. A única pessoa aqui que tem poder, que tem valor, que tem ordem, que tem governo é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Quem dá maturidade é Deus. Quem dá entendimento é Deus. Quem coloca amor e paixão é Deus. Quem coloca o desespero, quem coloca fogo é Deus. E é por isso que muitos estamos caminhando e exercitando os dons pelo uso, exercitando o evangelho, exercitando a fé, exercitando o discernimento. É Deus que nos torna filhos maduros. É Deus que nos dá comida sólida para aqueles que querem. E eu quero. Assim essa comida sólida me mate. Mas que mate meu ego, que mate meu eu, que mate a César. Mas eu quero. Porque se até agora não morri, é porque Deus me deu essa capacidade e me está capacitando para suportar o que Ele me dá, o que Ele tem preparado, o que Ele quer me dar. E eu quero mais. Ano 2026 é o ano onde eu quero mais de Deus. Ano 2026 será o ano onde eu quero mais de Deus. E eu vou ver. E eu tomo em fé, em nome de Jesus. Ora, o que planta e o que rega são um. São um só. E cada homem receberá a sua própria recompensa. Amém? E de acordo com o seu próprio trabalho. Segundo aquilo que fez, vai receber a sua recompensa de Deus. Recompensa de Deus, não é minha, meu irmão. Se você está trabalhando por Deus e para Deus, Deus vai te recompensar. Não busque recompensa de homens. Eu não busco recompensa sua. Eu não busco recompensa de homens. Não busque recompensa de homens. Busque a recompensa que vem de Deus. É Deus que vai te recompensar pelo teu trabalho. Se o teu trabalho está sendo bom, agradável ao Senhor, alinhado com Ele, com a ordem de Deus, você vai ser recompensado segundo o teu trabalho. Se você está fazendo um trabalho ruim, um trabalho desagradável, um trabalho desgovernado, você vai receber a sua recompensa em nome de Jesus. Porque mesmo aquele que está vivendo, ensinando, pregando, discipulando, segundo um evangelho desgovernado, sem governo de Deus, mesmo assim,
a pessoa receberá a recompensa que vem de Deus. Então, irmão, por isso que eu não me preocupo em buscar recompensa de homem. Eu não me preocupo por isso, não. Eu me preocupo por buscar a recompensa que vem de Deus. Porque aqui a recompensa dele, essa peça, essa é importante, essa eu quero, essa é poderosa, essa é eterna, é divina. Vem do seu próprio coração, vem do próprio Deus, vem da mão do Senhor. E essa recompensa que eu quero que você busque para 2026. Busca a recompensa de Deus. Busca fazer a obra de Deus sem mirar a quem. Busca fazer a vontade de Deus sem buscar recompensa. Busca fazer a Deus. Busca fazer a vontade de Deus. Busca obedecer ao Senhor no ano 2026 sem buscar honra, sem buscar recompensa de homem. Sem buscar ser visto, sem buscar aplausos, sem buscar elogios, sem buscar bajulação. No ano 2026, busca o Senhor, aleluia, porque é Ele que vai te recompensar, em nome de Jesus. Obedece, prega a palavra a tempo e fora de tempo, em nome de Jesus, mas não busque recompensa de homem, não busque honrar aos homens, não busque agradar os homens, busque agradar a Deus, em nome de Cristo Jesus, porque aí vale a pena, aleluia. Porque nós somos colaboradores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Amém? Segundo a graça que Deus me é dada, segundo a graça de Deus que me é dada, como sábio mestre de obras, aleluia, aqui Paulo falando, eu pus a fundação e outro edifica sobre ele. Mas cada homem fique atento como se edifica sobre ele. Aqui um alerta profético para o ano 2026. Cada homem fica atento, fique ligado, veja bem direitinho como está edificando, como está ministrando, como está discipulando, como está ensinando, como está edificando sobre a igreja, o que você está ministrando, o que você está, aleluia, pondo sobre o fundamento. Fique atento, busque o governo de Deus. Busque a ordem de Deus para 2026. Porque o ano 2026 será um ano de ordem, de governo pelo Espírito Santo. Amém? Então, aquele que está edificando, ou aquele que acha que está edificando, que veja bem como está edificando. Porque ano 2026, muitos serão recompensados. Pelo bom trabalho ou pelo mau trabalho. Deus vai recompensar. Por isso que eu falo, não pare. Não desanime, se levanta, prega a palavra, seja usado por Deus, se deixa usar por Deus, em nome de Jesus. Entra na ordem, entra no governo, seja alinhado por Deus, porque Deus vai te recompensar. Ano 2026 será um ano de recompensa. Deus vai te recompensar pelo teu trabalho. Se é bom, se é agradável, segundo os pensamentos, segundo o caminho de Deus, segundo o coração de Deus, Deus vai te recompensar. Porém, se o teu trabalho é árduo, mas também é errado, é desgovernado, se o teu trabalho é mau, é ruim, é cheio de carnalidade, é cheio de inveja, cheio de pecado, cheio de divisão, cheio de orgulho, cheio de facção, você também receberá a tua recompensa da parte de Deus no ano 2026. Assim que fique atento. Como diz a palavra de Deus, fique atento. Fique atento como edifica sobre a casa de Deus. Porque Deus é zeloso pela sua casa, pela sua igreja. Amém? Porque nenhum homem pode pôr outra fundação, outro fundamento, além do que já está posto. O fundamento já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Agora, se algum homem sobre este fundamento edificar de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, restolho, a obra de cada homem se manifestará, pois o dia declarará, porque esta será revelada pelo fogo. Eita! E o fogo provará o tipo da obra de cada homem. Ano 2026. Eu quero falar com a minha boca, para que o mundo espiritual escute. Eu quero falar, liberar essa palavra. Ano 2026. Se você está edificando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, restolho,
se a tua obra é ouro, se a tua obra é simples, é feno, é restólio, a tua obra será revelada. A tua obra será exposta. Será um ano de exposição. Deus vai expor a muitos ministros. Deus vai expor muita obra de muita gente. Deus vai expor o ouro. Deus vai expor o feno. Deus vai expor a prata, o feno, o restolho, a palha. Deus vai expor. Todo será visto à luz do dia. Todo mundo saberá. O fogo de Deus provará. Você que está pedindo fogo para o próximo ano 2026, fogo de Deus na tua vida, eu vou te falar, o mesmo fogo que purifica, o mesmo fogo que santifica, será o mesmo fogo que vai, aleluia, provar o teu ministério. Será o mesmo fogo que vai provar o teu caráter. Será o mesmo fogo que vai provar a tua obra. Será o mesmo fogo que vai provar aquilo que você está edificando ou como você está edificando. O fogo de Deus vai provar a tua obra de forma pública. Porque diz aqui, a obra de cada homem se manifestará, pois o dia declarará. Será visto, não será às escuras. A recompensa será pública também. A recompensa será visível pela tua edificação, pelo que você está ministrando, pelo que você está ensinando. Então fique atento a que você está edificando, como você está edificando. Fique atento como está edificado sobre o fundamento, sobre a igreja. Amém? Glória a Deus. Se a obra de algum homem se a obra que algum homem edificou permanecer, ele receberá uma recompensa. Glória a Deus. Novamente Deus fala de recompensa, porque Deus está confirmando. Ele vai recompensar. Ele tem recompensa. 2026, Deus vai confirmar a sua recompensa sobre a tua vida, pelo teu trabalho, pelo teu ministério, pela tua obra, em nome de Yeshua. Amém? Aleluia. Se a obra de algum homem, se a obra que algum homem edificou permanecer, ele receberá uma recompensa. Se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perda. Eita! Mas ainda assim ele será salvo, como pelo fogo, né? O fogo da graça, da misericórdia de Deus. Porque Deus não vai permitir que seus filhos se perdam. Deus é maravilhoso, né? Deus é Pai. Glória a Deus, né? Não sabeis, irmãos, que sois o templo de Deus? Igreja brasileira, é para você. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Né? E que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se algum homem corromper o templo de Deus, que é a igreja, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, porque Deus é santo, aleluia. Né? E este templo sois vós. Esse templo sois vós, somos nós. Nenhum homem se engane a si mesmo. Nenhum homem se engane a si mesmo. Se algum homem dentre vós parecer ser sábio neste mundo, torne-se louco para poder ser sábio. Se você se acha super sábio, se acha um erudito, se acha um mestre, se acha o bambambam, não se engane a si mesmo. Se algum homem, se você, né, dentro da igreja, parecer ser sábio neste mundo, torne-se louco para parecer sábio. Será que para ser sábio, segundo a matemática de Deus, temos que nos tornar loucos. E como eu me torno louco? Para ser sábio, eu preciso viver e obedecer o evangelho da cruz, a loucura da cruz. Aí vou ser sábio. E o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Porque a sabedoria deste mundo, glória a Deus, né? Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Então vamos viver a loucura de Deus, igreja. 2026 será um ano onde muitos vamos viver a loucura de Deus, a loucura do evangelho diante de Deus. Vamos ver a sabedoria de Deus, que é uma loucura para aquele que se está perdendo. Porque está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Aqueles que parecem ser sábios. Deus vai apanhar. Deus vai apanhar. Eita. Deus vai apanhar. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Deus vai apanhar os sábios na sua própria aparência, na sua própria vaidade. É isso que é astúcia. Aparência, vaidade.
Porque muitos estão aparentando serem sábios, querendo ser reconhecidos, querendo manifestar sabedoria. Só aparência. Só conhecimento humano, finito, limitado. Só vaidade mesmo que desaparece. Mas Deus vai apanhar a esses que se acham. Em nome de Jesus. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, nenhum homem se glorie em homens, porque todas as coisas são vossas. Quer Paulo, ou Apolo, ou Cefas, ou o mundo, ou a vida, ou a morte, ou as coisas do presente, ou as coisas vindouras, tudo é vosso. Né? Bueno, não. Eu tinha na minha mente outro capítulo 3, né? Mas acabei liberando, falando sobre o capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios. Né? Glória a Deus, também é um capítulo que amo muito. Mas o capítulo onde Deus estava buscando para confirmar, como é o Espírito Santo, né? Glória a Deus, porque Ele coloca essas palavras na minha boca. Deus seja glorificado, Deus seja louvado. Né? Mas eu quero finalizar lendo esse capítulo aqui, essa parte desse capítulo. Capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios. Mas, se a ministração da morte, escrita e gravada em pedras, era gloriosa de maneira que os filhos de Israel não podiam contemplar firmemente a face de Moisés, por causa da glória do seu semblante, cuja glória estava se acabando, como não será a ministração do Espírito mais gloriosa? Porque se a ministração da condenação for gloriosa, muito mais a ministração da justiça excederá em glória. Amém. Porque até o que foi feito glorioso, a este respeito não tinha glória, em razão da glória que excede. Porque se o que era transitório foi glorioso, muito mais o que permanece é glorioso. Vendo então que temos tal esperança, usamos de grande simplicidade no falar, e não como Moisés, o qual colocou um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não pudessem olhar firmemente para o fim daquilo que é abolido. Mas suas mentes estavam cegas, porque até este dia permanece o mesmo véu encoberto na leitura do Velho Testamento, véu o qual está aniquilado em Cristo. Glória a Deus. Interessante, né? Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles. Mesmo assim, quando se converterem ao Senhor, o véu será tirado. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus, né? Eu quero ler outro capítulo mais. Eu amo esse Coríntios, irmão. E eu, irmãos, quando eu fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus. Porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Cristo Jesus e este crucificado. Né? E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E meu discurso e a minha pregação não estavam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Aleluia. 2026. Para nós. Para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os que são perfeitos. Olha aqui. Filhos ruios, filhos maduros. Portanto, falamos sabedoria entre os que são perfeitos. Porém, na minha versão NVI fala assim, os que são espirituais. Aqui fala os que são perfeitos. Porém, não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que são reduzidos a nada. Mas nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, mesmo a sabedoria escondida, a qual Deus ordenou antes do mundo para nossa glória. Deus já ordenou. Deus já ordenou antes do mundo a sua sabedoria, a sua revelação para nós. Amém? A revelação do Espírito Santo já foi ordenada para nós.
a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, pois se tivesse conhecido, eles não teriam crucificado o Senhor Jesus da glória. Mas, como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus preparou para aqueles que o amam. 2026, Deus já preparou honra, Deus já preparou recompensa. Amém? Para aqueles que o amam. Já está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Aleluia. Porque o Espírito busca, sonda todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Os caminhos, os pensamentos de Deus. Somente, irmãos, unicamente o Espírito Santo. Unicamente o Espírito Santo é quem vai sondar, quem vai mostrar, quem vai revelar os pensamentos, os caminhos, o profundo do coração de Deus. E quem vai receber tudo isso, essa recompensa, essas honras, essas bênçãos, são aqueles que amam ao Senhor. Aqueles filhos maduros, aqueles filhos que andam exercitando os seus sentidos, aqueles filhos que estão buscando serem capacitados por Deus, e que Deus já está capacitando, que podem suportar o que vem de Deus, que podem suportar tudo aquilo que Deus vai permitir para o 2026, em nome de Jesus. Assim que fique atento a como você está andando com Deus e diante de Deus. Fique atento a como você está andando diante dos homens, segundo a palavra de Deus que diz que nós estamos rodeados com uma nuvem de testemunhos. Irmãos, no teu trabalho você é crente, mas estão olhando para você. Ninguém sabe, mas estão olhando para você, para o teu caráter. Como você está demonstrando o teu caráter diante dos homens e diante de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Essa é a palavra do Senhor Jesus para a tua vida. Essa é aqui como profeta do Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor para você, para este 2026. 2026 será um ano de ordem, um ano de governo, onde Deus vai tirar o desgoverno de muitos irmãos, de muitas igrejas. Deus vai alinhar ao governo de Deus, ao seu reino, ao seu coração, aos seus pensamentos, aos seus caminhos. Aleluia, aos seus propósitos. Deus vai ordenar a muita gente. Deus vai alinhar em nome de Jesus. Assim que prepare-se, busca mais. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é justo, busque cada dia mais se justificar. Quem é pecador, continue no pecado. Mas vou te falar, Deus vai trazer recompensa para a tua obra má e para aquele que está fazendo obras boas. Mas tem recompensa. Mas eu vou te falar, a recompensa do pecado é a morte. A recompensa do pecado é morte. Ninguém está vendo o teu pecado. A igreja não está vendo o teu pecado. Mas Deus está vendo. E a morte vai surpreender a muitos. A morte vai surpreender a muitos. A morte será recompensa para aqueles que estão edificando o mal. Aqueles que andam com um desgoverno, não tem um governo de Deus na sua vida. Deus tenha misericórdia de mim, em nome de Jesus. Deus tenha misericórdia de você. Que Deus tenha misericórdia da tua família, da tua casa. Que Deus tenha misericórdia e consolo para aqueles que vão chorar. Por muitos que até agora querem andar como criancinhas, bebendo leitinho, carnais. Deus tenha misericórdia da sua igreja no Brasil e do mundo. Em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem. Porque essa palavra vem 100% do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Só o Senhor é Deus. Toda honra, toda glória é para o Senhor. O autor e consumador da minha fé, do meu ministério. Ministério Glória. Oro pela minha vida. Orem pela minha casa. Orem para que Deus continue firme na minha causa em obedecer ao Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que é família, parente, Deus te abençoe. Eu te amo em Cristo Jesus. Ore para que o Senhor te perdoe. Busca cada dia mais voltar ao Senhor. Voltar a obedecer.
Amém? Em nome de Cristo Jesus. Assim diz o Senhor e confirma para ti o que você estava pedindo. Amém e amém.